mais de 70% da superfície do planeta é coberto por água. Então, por que o nosso planeta ele se chama Terra e não água? Se 70% da superfície é coberta por água, justamente porque está na superfície. Então, aqui fora, na crosta terrestre, a gente tem uma grande quantidade de água, mas só que lá dentro, no interior do nosso planeta, ainda se encontra uma grande quantidade de elementos que podem se tornar um continente. Então, por isso que é Terra. Tem grande quantidade no planeta inteiro, mais os elementos da Terra, do que na água. Mas na superfície, aqui fora, na crosta terrestre, a gente tem 70% dessa água. E apesar dessa abundância toda de água, apenas 2,5% de toda essa água é doce. E desse volume, apenas 1% está disponível para o consumo humano, porque muitas são salgadas, muitas são congeladas, então só 1% desses 70% que a gente pode consumir para fazer nossas atividades econômicas, nossa plantação, nossa pecuária. Então a gente tem que cuidar muito desse recurso, porque ele é importantíssimo para a manutenção de tudo que existe no nosso planeta, até as nossas atividades econômicas. Quando falamos em água, vem à nossa cabeça uma imagem no estado líquido, não é mesmo? Mas só que na verdade ela pode se encontrar em 3 estados diferentes. Então a gente tem o líquido, que eu coloquei aqui, a gente tem o sólido, que é a forma do gelo, e o gasoso, que é a forma da nuvem. A gente encontra no nosso planeta esses estados também da água, dependendo da temperatura, dependendo do local que se encontra, tá? O movimento contínuo da transformação da água nos oceanos, na superfície, na atmosfera, é chamada de ciclo da água. Então, toda essa movimentação que ocorre dessa água, a gente vai chamar de ciclo da água. E quais são os principais elementos, etapas desse processo? A gente vai ter a evaporação, aí eu coloquei aqui essa imagenzinha para representar a evaporação, que é quando a energia do Sol faz com que a água presente na superfície terrestre ela evapore. Então, ela sai do estado líquido e o calor da água evapora, calor do Sol, desculpa, evapora essa água e ela vem para o estado gasoso e se transforma numa nuvem. Outro processo é a transpiração, que é esse aqui, onde a vegetação e os seres vivos também liberam água na forma de vapor por meio da transpiração, como se fosse o nosso suor. Então a vegetação vai fazer esse processo também, mandando mais umidade e também se transformando numa nuvem. Por isso que quanto mais vegetação a gente tem, mais concentração de chuva no ambiente a gente acaba tendo por fazer esse processo. Condensação, que aí a setinha está representando aqui, quando o vapor da água da atmosfera ele se resfria, depois ele condensa e se transforma numa nuvem. Precipitação, que é esse aqui da imagem, a água das nuvens podem precipitar como chuva, como neve, granizo ou orvalho, retornando à superfície terrestre. Infiltração, que é essa outra setinha aqui, quando a água das chuvas podem penetrar no solo e nas rochas, sendo absorvidas pela vegetação ou abastecendo os reservatórios subterrâneos da água. Quais são os tipos de água que a gente encontra
na superfície, a gente pode encontrar os rios, que são aqueles fluxos de água doce que a gente costuma ver, que se formam pelo derretimento das geleiras ou quando a água subterrânea aflora a superfície. Esses rios, eles têm dois períodos diferentes. Um período de cheia, que vai ser o período onde o volume do fluxo de água de um rio aumenta nos períodos chuvosos. E também o período de estiagem, quando o fluxo de água de um rio diminui, porque chega o período da seca, então a água diminui nesse meu rio. E esse rio ele pode ser classificado também de duas formas. Ele pode ser chamado de rio perene, quando só os rios possuem um fluxo contínuo de água durante todo o ano, ou seja, ele não desaparece nunca, pode estar no período de cheia, no período de estiagem, só vai aumentar e diminuir o volume da água, mas ele vai continuar independente da estação do ano. Já o intermitente é quando fica sem água durante um período da estiagem. Então, quando chega no período de estiagem, onde o volume do rio diminui, geralmente esses rios intermitentes já têm um volume muito pequeno. Então, quando evapora, chega nesse período mais seco, ele desaparece. E depois, quando volta o período da cheia, ele retorna também. Outros elementos também que a gente pode ter na superfície são os lagos ou lagoas, que são as porções de águas cercadas por terras, podendo ser água doce ou salgada. Aí eu coloquei a imagem para representar esse elemento. As geleiras, também outro elemento, que são grandes e espessas massas de gelo formadas pela compactação da neve. Reservatórios subterrâneos de água se forma a partir da infiltração da água das chuvas no solo e nas rochas. Então, quando a água cai em forma de chuva, ela precipita em forma de chuva, esse solo, quando ele é poroso, ele tem poros, ou seja, ele tem buracos, ele acaba deixando infiltrar essa água no solo e essa água ela fica armazenada lá embaixo no subsolo e ela é extremamente limpa porque o solo vai ser como se fosse um filtro na manutenção dessa água. E os reservatórios subterrâneos, eles podem ser divididos de duas formas. Nível, a gente chama de nível ou lençol freático, que é o limite entre a zona saturada e a zona não saturada. É quando a gente tem esse acúmulo de água um pouco mais próximo da superfície, tá? Do limite com esse solo que é poroso, que está mais na superfície, com o solo que está mais abaixo. E o aquífero, quando a água subterrânea fica armazenada nas rochas. Então, quando ele é mais profundo e tem uma grande quantidade de água também comparado ao lençol freático. A maior parte da água disponível da Terra, ela é salgada. As águas oceânicas, apesar de não serem potáveis, são extremamente importantes para o nosso planeta. Elas funcionam como reguladores climáticos que armazenam calor por mais tempo que as águas continentais injetam na atmosfera uma quantidade expressiva de umidade por meio da evaporação, que é um processo que a gente chama de maritimidade. Quando a gente vai à praia, a areia ela já está quente, então ela absorve rapidamente o calor do sol e depois, quando o sol desaparece, ele expele rapidamente. Já a água, não. Quando a gente vai lá na água, a água está super gelada ainda. Porque a água, principalmente a água salgada, ela demora a absorver esse calor do sol. Então, ela vai absorvendo ao longo do dia e durante a noite,
que ela não recebe esse calor, ela vai eliminando também esse calor aos pouquinhos, mantendo uma temperatura muito semelhante nesses locais que tem mar. Então a temperatura que ocorreu durante o dia fica muito próxima com a temperatura à noite, porque essa água ela está eliminando esse calor aos poucos, mantendo aquela temperatura parecida do que ocorreu durante o dia. Quando a gente não tem essas águas, a gente tem um ambiente muito semelhante ao deserto. Então, durante o dia fica muito quente, porque a areia absorve rápido o calor, então o ambiente fica muito, muito quente. Mas depois, durante o dia, ela fica muito fria, porque da mesma forma que ele absorveu, ele expeliu esse calor rapidamente e o ambiente se resfria com mais facilidade, tá? Então a água, além dessa importância que ela tem da nossa vida para a gente beber, para desenvolver as nossas atividades, ela ainda regula a temperatura de alguns territórios. Então, além disso, as águas oceânicas são utilizadas para o transporte de pessoas e de mercadorias, que é uma outra atividade importantíssima, principalmente no mundo globalizado onde a gente vive, para levar mercadorias de um local para o outro, então isso é importante. A pesca, quando pessoas com nível menor de escolarização vivem apenas dessa atividade, trazendo alimentação para a sua população e desenvolvendo uma atividade econômica para o seu país. Geração de energia por meio da ação das ondas e das marés. Então, esses dois processos acabam trazendo energia, também uma energia limpa e renovável, que não vai afetar tanto o nosso planeta e ainda trazer um elemento energético para as nossas atividades econômicas, principalmente a industrialização. O oceano, o que é o oceano? O oceano são grandes porções de água salgada que cobrem o mar, a maior parte do planeta, e banham as zonas costeiras do continente. Apesar de formarem uma massa líquida única, foi convencionado dividi-la em 5 oceanos. Aí a gente tem o Atlântico, que banha o nosso território, o Oceano Pacífico, que vai banhar ali do outro lado do nosso continente, o Índico, que vai banhar do outro lado ali da África, e a gente vai ter o Glacial Ártico, que fica no Polo Norte, e o Glacial Antártico, que fica no Polo Sul, que são os dois congelados. Corrente marítima. O que são correntes marítimas? Eu coloquei essa imagem aqui embaixo para a gente conseguir visualizar o que seriam essas correntes marítimas. Essas correntes são essas porções de água que circulam nos oceanos e representam temperatura, salinidade e velocidade específica. E ela carrega as características de onde ela está vindo, de onde ela foi formada. Então, tá vendo que essas setas azuis, elas estão saindo de um local frio. Então, elas são águas frias que estão estão caminhando para outra região, e isso pode levar a uma temperatura diferenciada para essa região. E essa parte aqui, que é uma parte próxima da linha do Equador, que é uma região quente, obviamente essas águas são mais quentes. Não sei se vocês já foram no Nordeste, mas lá no Nordeste, independente da estação do ano, a água do mar lá é sempre muito quentinha, justamente porque ela recebe correntes só dessa região, só de águas próximas da linha do Equador, que é justamente uma água quente. Enquanto o Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe essa água aqui, que vem do Polo Sul, justamente deixando as nossas águas mais geladas, tá? Mares. O que são os mares?
eles apresentam menores porções que os oceanos e têm seu entorno delimitado por continentes e ilhas. Então, é a parte mais próxima do continente. Eu coloquei essa imagem para a gente conseguir visualizar essa parte aqui mais próxima. Lá no fundão seria o oceano, mas essa parte aqui mais próxima, o mar, porque ele vai ter uma zona menor. Consequentemente, eu tenho pouca biodiversidade, tanto de animais quanto de vegetais, aí nessa região. Bacia hidrográfica, que é a área de drenagem do rio principal e seus afluentes. Então, eu coloquei essa imagem aqui para representar, ó, tá vendo? Esse aqui é o rio principal e esses são os seus afluentes. E toda essa região que é banhada por esses rios, a gente vai chamar de bacia hidrográfica, tá? E quais são os caminhos que geralmente esse rio percorre? A gente vai ter a nascente, que é aqui onde o rio nasceu, lá em cima no meu morrinho, a foz, que é o final do meu rio, e a gente tem dois tipos de foz, que pode ser em estuário, que é quando o canal é reto, igual a esse aqui da imagem, não tem nenhum obstáculo impedindo essa água, ou pode ser de delta, quando a gente tem várias pedrinhas aqui ao longo desse final, e ele vai se dividindo em vários rios diferentes, tá? A gente tem um afluente, que são esses rios menores que desaguam no rio principal, ou poderia ser o rio principal que se dividiu num rio menor, tá? E o curso, que é todo esse caminho que ele percorreu desde a nascente até a sua foz. Então, é importante a gente estudar esse recurso, por quê? Por ser importante as fontes de água doce, os rios, eles são fundamentais para a sobrevivência dos seres vivos e para o desenvolvimento das atividades humanas. Então, não é só para a nossa sobrevivência, para a gente beber e conseguir sobreviver. Não, todas as nossas atividades econômicas, elas precisam de água para se desenvolver. Então, o que mais demanda água para a gente é a agricultura e a pecuária, que são os nossos produtos alimentícios, que a gente também não consegue viver sem. Porque a vegetação precisa de uma água e o animal, principalmente animal de grande porte, ele vai demandar uma grande quantidade de água para a sua sobrevivência. Segundo, vai ser na indústria, porque às vezes o produto nem tem tanta água assim, mas ele precisa jogar essa água para resfriar o meu maquinário e para utilizar muitas vezes no processo industrial, na lavagem, etc. Depois vem o doméstico, que vai ser o nosso dia a dia, que vai ter uma porcentagem menor, mas se a gente puder economizar, já ajuda bastante essa quantidade de água que acaba sendo desperdiçada em alguns locais. A presença de grandes rios foi fundamental para que os antigos grupos humanos criassem as primeiras cidades da história. As águas dos rios abasteciam a população, fertilizavam o solo, tornando apto para a produção de alimentos, e serviam para vias de navegação. Então, a água ela foi importante desde o início da civilização do homem até hoje, porque a gente começou a desenvolver a agricultura, a observar que a vegetação caía num solo fértil e só era fértil aquele solo justamente porque tinha período de inundação e outro não, então esse solo ficava mais propício justamente às margens do rio para conseguir desenvolver essa agricultura. A alimentação dessas pessoas então ficou mais fácil e eles conseguiram se organizar, se civilizar, se unir e se desenvolver ao longo dos anos, facilitando a circulação também dessas pessoas de um local para o outro. Então, se não fosse a presença desses grandes rios, a gente não teria essas grandes cidades, esse grande desenvolvimento que a gente tem hoje,
que aconteceu nesse pequeno processo de observação, de conhecimento do território a partir de rios. Então, os rios, os aquíferos e lagos são as principais fontes de água doce utilizadas pelos seres humanos no consumo doméstico e nas atividades econômicas que a gente já falou. Porém, essas fontes, elas se encontram distribuídas de forma desigual no planeta. Então, a gente tem naturalmente essa distribuição irregular em todo o nosso planeta. Como a gente viu, para precipitar, eu preciso primeiro que evapore, condense, para depois precipitar. Então, eu preciso de um local normalmente quente e com água. Já uma água líquida, que depois vai ficar quente, vai evaporar, vai condensar, se transformar numa nuvem, depois isso vai evaporar. Então, quanto mais quente é o local, mais propício ao ciclo da água se desenvolver com mais facilidade, mantendo uma quantidade de água muito maior do que nos locais mais frios, onde a água está no estado sólido, o ambiente já é frio, até aquilo descongelar, virar líquido, para depois evaporar e etc. Fazer todo o processo do ciclo da água vai demorar muito e acaba não chovendo tanto quanto nos locais mais quentes, dificultando a sobrevivência de algumas espécies e também da manutenção ali de algumas atividades. Então, a água é um recurso distribuído irregularmente pelo planeta. No entanto, não só os lugares mais áridos que sofrem com a disponibilidade de água potável. A disponibilidade de água potável é cada vez menor em muitas regiões do planeta por causa da poluição dos recursos hídricos. Então, a gente ainda tem muito lançamento de produtos químicos provenientes de atividade industrial e agrícola. A gente tem lixos que também são jogados nessas águas. A gente tem desperdício. Então, mesmo as regiões que naturalmente têm uma abundância muito grande de água, já sofre com a diminuição desse recurso por conta do excesso de uso, do desperdício e da poluição excessiva que nós temos.